Começando. Vamos lá, 1, 2, 3. E aí, gente? Oi, maravilhosas! Antes de começar nosso papo aqui hoje, vai ser sobre equilíbrio. A gente convida vocês aí para deixar uma curtida aí no nosso episódio de hoje, comentar algum assunto que vocês queiram para o próximo, convidados também, né, para trazer para o nosso podcast. Mas, primeiro, vamos começar aí curtindo também a nossa página, seguindo o meu Instagram, Camila Sidowski, o da Clau também. Cláudia Reinert, mentora, e o nosso podcast, claro, que também está lá no Instagram. Isso aí. E agradecer também ao nosso patrocinador, né? Isso mesmo, agradecer ao Estúdio CR, né, pelo local, pelo equipamento, para nós estarmos aqui hoje. E é isso. Vamos lá então, falando sobre equilíbrio. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa vida, na saúde. Isso mesmo, saúde física e mental. Sempre importante lembrar, porque os dois têm que estar caminhando aí lado a lado, né? Não adianta a gente só cuidar de um e deixar o outro de lado. O corpo e mente andam junto 100%, precisam estar alinhados. E aí, Cami, conta pra mim, como é que tá o equilíbrio em casa? Então, em casa é algo que já vem sendo trabalhado aí, o equilíbrio já faz um bom tempo. Então, como dona de casa, como esposa, como mulher, né, já fazem aí 8 anos, eu e a Alexandre cuidando do nosso lar, né? E eu sempre gostei muito de cuidar de casa, porque já vim da minha geração em que eu tinha que fazer as coisas. Casei com a Alexandre e ainda tinha que voltar para casa da minha mãe para limpar a casa dela. Então é algo que eu já faço há muito tempo e eu gosto de fazer isso. Então, para mim, a parte da casa é algo que eu faço com muita vontade. É claro que às vezes a gente tá naquele dia que não tá com vontade de limpar, e faz parte, acontece, né? Mas lá em casa, assim, a parte da casa em si como um todo, não só a parte da limpeza, sempre tem muito carinho, tem muito amor, então acho que é uma parte da minha vida que é muito bem equilibrada. É claro, tem semanas que a gente não tá com vontade, a gente deixa lá, vai ficar e a gente segue como casal, como pai e mãe também, porque isso faz parte da nossa casa também, né? Sim, E já você, como está o seu equilíbrio? Então, na verdade, assim, eu como sempre, faz muito tempo que eu moro sozinha, né, desde os 18 anos ali, então eu já tive altos e baixos e já entendi também que quanto mais criativa eu estou profissionalmente, mais a minha casa fica bagunçada. Então, assim, hoje eu peço ajuda mesmo, sabe? Então, ou eu vou, né, chamar alguém pra ajudar na limpeza da casa. Agora eu também tô com uma personal organizer, então isso acaba ajudando demais, gente. Eu não sabia o quanto era bom, tá? O negócio do nada, a minha gaveta é organizadíssima. E o legal é que assim, não, gente, eu não sou, né? Eu não sou nada organizada. Então, acaba que pra mim é tudo uma bagunça. Principalmente quando eu preciso procurar algo. Adeus. Pra achar uma roupa, com certeza ela não vai estar onde eu procurei. Eu vou jogar tudo no chão, porque era sempre assim, sabe? Sim. Desce o armário abaixo e aí jogo tudo no chão. Enfim, aprendi que quando está arrumado já, eu consigo manter. Então, eu acho que vai muito desse equilíbrio de tu ter esse entendimento também. Porque, às vezes, o que acontecia muito comigo? Eu me cobrava muito, então eu falava, meu Deus, eu sou horrível, olha essa casa, não consigo manter. E, sabe, geralmente, quando eu estou horrível dentro da minha casa, nesse ponto, eu estou muito produtiva no resto. Então, assim, o trabalho tá fluindo, eu tô conseguindo dar conta do trabalho. Queira ou não queira, né, hoje eu tenho 2 vertentes aí, né, de trabalho, e uma delas é uma casa, então eu preciso manter organizado uma casa, outra, né, e fora a empresa, enfim. Então acho que isso tudo acaba influenciando, né, tanto que, gente, esse negócio de personal organizer, eu tô chocada. Por quê? Porque automaticamente eu tô olhando pra dentro da minha casa, quando eu vejo que o negócio tá arrumadinho, eu já quero devolver no negócio arrumadinho, tipo, parece que eu não tô conseguindo deixar a bagunça ali. Isso, uma coisa puxa a outra, porque se tiver bagunçado, tu vai falar, já tá bagunçado, aí tu, deixa né, assim. deixa assim. Mas daí isso deita no sofá, né? Aí deita no sofá, aí tu já, deixou uma louça, pronto. E aí já foi. Mas esse ponto que tu comentou de se a casa tá bagunçada, tu tá produtiva em outro aspecto, principalmente no trabalho, faz muito sentido. Porque não tem como a gente estar 100% em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente trouxe aí o assunto do equilíbrio. Se às vezes a gente não tá num bom dia produtivo no trabalho, pode ser que a gente esteja num bom dia para estar com a família, para estar trabalhando de outra
outras formas, ou talvez cuidando da casa, cuidando da parte das plantinhas, que a maioria das pessoas gostam. Então, a gente nunca vai estar 100% em tudo. Até Ninguém porque é perfeito, né? dizem, né, muito que a casa é um reflexo, né, do teu interior. Então, assim, geralmente casa bagunçada é quando a cabeça tá, né, muito bagunçada. Mas eu também acho que, por exemplo, às vezes, tirar um diazão pra limpar a casa, meu, te dá outro gás. É outro gás. É igual acordar, né? Tu acorda e tu vai e arruma a tua cama. Meu, faz total diferença. Faz muita diferença. Porque tu já se mostra, né, útil naquilo ali. E eu falo muito também, já acho que quero pegar esse gatilho aqui pra gente falar do autocuidado, que isso é um equilíbrio também. Também. Né? Porque quando a gente começa a entender que, estou num dia triste, legal, é importante acolher isso, a gente entender. Respeitar. Mas nem sempre, né, gente? Às vezes a gente tem que produzir, né? E aí a gente tem que levantar, dar a volta por cima e pegar e fazer e pronto, acabou. E aí isso, um gatilho que pra mim funciona muito, é eu acordar e falar, não, hoje eu vou me arrumar. Sabe? Tipo assim, sabe quando eu vou botar um salto? Eu já descobri que salto, né? Inclusive eu falo muito disso nas minhas redes sociais. Mas o salto, pra mim, ele me dá outro ar, sabe? Então, assim, ele faz com que eu fique com outra autoestima pra mim mesma. Então, quando eu me olho no espelho, eu já me olho diferente. E aí, quando eu tô realmente nesses dias mais xoxos, assim, claro, se eu não preciso fazer nada, eu acabo acolhendo esse momento, e como brigadeiro, vai ficar tudo bem. Mas, né, se eu não posso acolher esse momento, principalmente gente que é empresária, às vezes a gente não tem essa opção, né? Tipo assim, hoje eu vou ficar triste aqui. Não, você tem que dar uma engolida nisso e viver. Então, algo que funciona muito pra mim é esse cuidado, sabe? Cuidar dessa autoestima. Então, eu já quero me olhar no espelho diferente. Então, assim, parece que depois que eu passei só um corretivo, um blushzinho, já deu um outro start pra manter esse equilíbrio do dia, né? Porque aí o que acontece? O teu interior às vezes não tá muito legal. Mas quando tu vê que o teu exterior tá, né, tipo, equilibrando com aquilo ali, acaba que isso te dá uma coragem, né? Como tu se sente, assim? E te dá um up também, né? Pra conseguir fazer as coisas do dia. Eu tenho essa questão muito de acolher os sentimentos também, mas que nem a Cláudia falou, às vezes não dá, a gente precisa, né? Eu como mãe, além de ainda cuidar da casa, cuidar da Zoe, tenho 2 trabalhos, que é a criação de conteúdo mais as publicidades, acaba que realmente eu sempre tô todo dia, quem me segue sabe, a Cláudia também sabe, que eu sempre tô muito good vibes, né? E às vezes lá dentro não tá 100%, só que eu guardo aquele sentimento lá do ladinho e penso, se eu ficar cada vez mais triste, vai ficar mais triste, mais difícil, mais pesado. Então eu sempre trabalho com muita leveza. E aí o dia flui e eu faço acontecer. Mas eu uso muito essa questão também que a Cláudia fala, sobre colocar um salto. Pra mim não tem como colocar um salto, porque, né, a Zoe ainda demanda muito do meu colo, do meu TT. Mas o que eu faço sempre, acordei, cuidei da Zoe que precisava, né, as funções básicas que ela precisa. Mas a partir do momento que deu, eu vou lá, tiro o pijama, passo um gloss, alinho os cílios, alinho a sobrancelha, dá uma ajeitadinha no cabelo. Normalmente eu tô com o cabelo solto, porque antes eu só prendia. Deixo ele soltinho, tirei o pijama, coloco uma roupinha. Nossa, como já dá outro clima, né? Como se eu fosse no mercado, ali, dar uma voltinha ali fora, mas eu tô em casa. E eu já me sinto totalmente diferente. Se eu não consigo fazer isso, que é o básico, já me estraga, assim, o começar. E tu desestabiliza, eu acho muito isso. Porque, por exemplo, aí tu já influencia também as pessoas ao teu redor. Sim. A gente que trabalha com influência, né? Na verdade, o tempo inteiro, todos nós somos influentes em algo. Sim. Né? Isso sempre. A vida de todo mundo é interessante. As pessoas acham que não, mas é. Exatamente. Então, várias pessoas podem estar se inspirando em você, em mim, na Camis, né? Óbvio, a gente tá mais vista, assim, né? A gente posta sobre isso. Mas pessoas se inspiram em você também. E aí acaba que, principalmente se você for uma empresária, uma líder, se alguém se inspira em você, adeus, né? Porque se tu já tá naquele dia de queda, se você chega desanimada, eu faço muito isso, porque às vezes eu tô muito mais, né, numa baixa minha mesmo. Sim. Eu às vezes pretendo nem vir pro estúdio se eu não preciso fotografar, porque eu sei que eu vou acabar influenciando, sabe? Eu vou influenciar outras pessoas, né? No caso aqui é a Paola que trabalha comigo, ou a Cat. Então, eu vou acabar influenciando de forma negativa alguém que nem tava. Não tá no rolê. Assim como, óbvio, né? Se a gente tá animada, a gente acaba influenciando pro bem. Sim, então essa pessoa já se anima, a gente se ela já vai... não tá muito legal, ela já pega, opa, a pessoa ali tá animada, ela já entra no clima, né? Você é contagiante.
Exato. Né? E isso serve tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E eu acho que isso é muito interessante. Eu faço isso também muito no meu perfil, em que se eu não tô num dia bom, hoje foi um dia desses, por exemplo, em que eu não dou bom dia pras pessoas, tipo, como eu normalmente dou. Então, eu normalmente vou colocar um bom dia escrito, ou às vezes vou fazer talvez um bumerangue, ou uma fotinha, uma coisa, não vou aparecer. Até porque o trabalho precisa ser feito. Sim, mas eu não vou aparecer falando assim, então, gente, bom dia. Não, eu não gosto de aparecer dessa forma, porque justamente as pessoas, elas se inspiram num bom dia que é animador, que é contagiante, gostam de ver a Zoe, gostam de ver a gente contente. Então, se eu não tô num dia legal, eu faço esses passinhos ali, que é o arrumar a cama, o se arrumar, né? O nosso corpo é a nossa casa também, então a gente cuida dessa questão, mas a gente vai vai jogando ali com equilíbrio no nosso dia para não deixar atrapalhar o nosso trabalho, mesmo que a gente não esteja num dia 100%, Até né? porque me veio aqui também da gente falar sobre isso. Muitas das vezes a gente só olha pro Instagram. No Instagram tá todo mundo bem, todo mundo feliz, não é sim. mesmo? E aí acaba que isso também frustra. Muito. Porque a gente acha que só a gente fica, né, cansado. A gente conversou sobre isso hoje. Nada vem de graça, né? Pelo menos assim pra nós, né, para você empresário que tá vendo, mas nada vem de graça. Isso custa nosso tempo, muitas vezes isso custa o nosso sono, né? Porque isso também tem a ver com equilíbrio, a gente também precisa ter noites de sono, mas às vezes a gente tá, né, produzindo e aí precisa acontecer, principalmente quem é empresário em mais de um ramo, faz mais de uma coisa e geralmente né? Sim. E quem é empresário, empreendedor acaba fazendo várias coisas. Sim. E cara, como é importante a gente talvez mostrar um pouco disso, sabe? Realmente trazer assim, olha gente, é a realidade, né? Eu até tava gravando uma aula do curso, falei sobre isso. Como é a realidade, tipo, a vida de ninguém, gente, é perfeita, né? O que vocês veem, como a Cami falou, hoje o dia nem tava tão, né, agradável, mas a gente levantou, deu a volta por cima, primeiro a gente acolheu isso, aproveitou, deu umas boas risadas, mas depois a gente levanta a cabeça e vem fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Então assim, mas não que a tristeza ela não exista, não que, né, os problemas não existam, mas é realmente assim buscar esse equilíbrio ali pro dia, né? Sim. E esse equilíbrio sentimental ele é muito importante, porque não que você não possa ficar triste, não que você não possa ter um dia não produtivo, digamos assim, é normal, todo mundo tem, porque ninguém tem uma vida perfeita, ninguém é perfeito, e o equilíbrio tá nisso, mas o importante sempre é ressaltar que quanto mais triste você fica, quanto mais cansado você fica e você não acha alternativas para sair disso, você vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais pesado, cada vez mais cansado. Então, tu tem que achar formas de deixar aquilo mais leve e não deixar aquilo tomar conta do teu dia e se tornar de um dia uma semana, um mês, a tua vida inteira. Trazer esse entendimento, né? De autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque quando a gente começa a entender mais sobre como é que o nosso corpo funciona mesmo, né? A nossa mente. Quando a gente começa a entender mais isso, é muito mais fácil a gente olhar e falar, não, me sinto melhor assim, né? Não. Quando eu faço isso, eu me sinto melhor. Exato. Tipo assim, eu já sei que, por exemplo, assim, quando eu não tô num dia muito bom, eu quero comer um negocinho que eu gosto. Isso vai acontecer. E eu também, daí eu não me apego nessa parte, tipo, hoje eu não vou comer por causa que, meu Deus. Não, sabe? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Sim. Até eu tava vendo, né? Tá muito em alta o Rodrigo Góes, né? E aí eu tava vendo ele falar sobre, né, já vamos entrar na área saudável do equilíbrio aqui, mas sobre não demonizar os alimentos, sim. né? Porque comida é comida, né? É sagrado, comida é comida. E aí muitas pessoas, eu vou cortar tudo. Meu Deus do céu. Sim. Né? E tipo, gente, se você começar a ter um equilíbrio, aí quem sabe, né, você possa sim comer uma pizza, né, uma vez na semana, 2 vezes, enfim, mas geralmente as pessoas têm aí extremos, né? Ou tá totalmente de dieta, ou tá totalmente, não tô nem aí. Perdida, exato. Você pode falar muito sobre isso. Vamos lá, Cami, fala aí. Então, a parte a parte do equilíbrio, principalmente na parte estética, saúde, né, do corpo, do físico, ela é muito extrema. E as pessoas precisam aprender o equilíbrio. Porque hoje em dia, antes, né, hoje em dia já tá um pouco mais normalizado, digamos assim. Mas teve uma época que se falava que não, para você ser saudável, você precisa ser fitness, não pode comer nada errado. Você só vai ser saudável e só vai ter um corpo físico. Isso frustra tanto. Demais. E aí tem a questão de comparação. Comparação não só do corpo, mas financeiro, de relacionamento, de casa, de trabalho, porque às vezes tem pessoas que têm
querendo ou não, mais privilégios na vida. Isso é normal, né? Ah, por exemplo, um personal. Seria maravilhoso pegar um personal. Sim. Né? Sim. Porque realmente alguém vai te ajudar a ter foco mesmo, né? Tu tem a pessoa vai estar ali pra negócio ti. marcado com alguém. Mas, gente, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo poder pegar um personal, né? Sim. Nem, E aí, nem a própria academia, às vezes. Sim. Então a pessoa tem que ser muito esforçada para fazer isso. Mas vem aí o equilíbrio também, né? De todos os segmentos da vida, vem para a parte física também, mostrando que sim, você pode ter saúde através da atividade física. E hoje em dia a atividade física não é só por estética, não é só por um corpo bonito, até porque para você chegar nesse nível tem que fazer muitas coisas. Então hoje em dia a gente tem que falar muita coisa também. Então assim, se você não é atleta, que atleta, aí a gente entra num outro assunto, num outro segmento, você precisa cuidar da tua saúde, ponto. E aí, como você vai cuidar da tua saúde com equilíbrio? Fazendo atividade física, não precisa ser 2 vezes por dia, não precisa ser todas as modalidades, não precisa ser 7 dias na semana. Você fazendo o mínimo de aí, vamos jogar umas 3 vezes na semana, tá? Porque 2 vezes ainda é pouco, nosso corpo precisa mais que isso, mas vamos colocar aí 3 vezes na semana. E você manter pelo menos as principais refeições saudáveis, com alimentos que vêm da terra, com proteína animal, vegetal, enfim, você vai ter saúde. Contrapartida, o teu corpo vai estar saudável também. Você vai ter disposição, vai ter motivação, vai estar mais disciplinado, com mais criatividade também. Então, se você está bem com o seu corpo e ele está saudável, você produz nos outros segmentos da vida também. Produz muito mais fácil, né? Produz muito mais fácil. Até porque, assim, né? Magreza não é sinônimo de saúde, né? Não. Até os extremos, né? Não extremos, exato. Eu lembro muito, assim, né? Eu sofri muito com isso quando eu tinha ali meus 14 anos, né? Todo mundo zoava porque era muito magra. E isso me frustrava muito. E aí eu comia. Passei por isso Comia. E, gente, aí o que aconteceu? 21 anos chegou, aí a conta disso chegou, né? O metabolismo não é mais o mesmo. E aí eu já era tão acostumada a comer para que as pessoas não julgassem aquilo ali, entendeu? Que óbvio, né? Aí engordei muito, enfim. Mas naquela época que eu era magra, ninguém cuidava da minha saúde. Ninguém olhava pra mim e falava, nossa, tu precisa comer direito. E, gente, colesterol alto. Tudo internamente, triglicerídeos, tudo alto. O famoso falsa magra. Entendeu? Por quê? Porque a magreza não tá ligada à saúde, né? Tanto que, assim, hoje, o meu corpo é muito mais saudável, essa parte de alimentação. Tipo assim, hoje, meu triglicerídeo não é alto, né? Enfim, agora faz um tempo que eu não faço do colesterol, então não sei como é que tá. Mas, assim, que eu também sou bem relapsa na questão de saúde, tá, gente? Não me sigam pra isso. Mas, hoje eu como salada, hoje eu como legumes, entendeu? Na época ali da magreza, eu comia só brigadeiro, era toda tarde, entendeu? Era o tempo todo. E aí, óbvio que triglicerídeo tudo fora tudo desregulado. Sim. Mas hoje olham pra mim, obviamente por causa do peso, nossa, você precisa cuidar mais, você precisa, né, cuidar da sua saúde. Como se isso fosse realmente o que tá querendo dizer, né? O peso na balança não influencia se a pessoa é saudável ou não. É claro, se ela tá magra demais, mas mesmo assim ela cuida da saúde, faz atividade física, os exames tá tudo ok, tá tudo certo. Assim como ela, se pra você ela tá cheinha, mas pra ela tá tudo certo, os exames tá tudo ok, ela tá fazendo atividade física, tá comendo bem, ela tá saudável, vida que segue, é o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo meu. Pode ser. Porque não estou saudável, vou ser bem sincera, não tô. E eu tô num momento em que acolhi isso, tá tudo bem, tipo assim, eu já entendi. Então eu como melhor hoje em dia, tipo, como bem, mas também como besteira, enfim, né? Mas eu sei que o que eu peco é a academia. Por exemplo, eu deveria fazer exercícios físicos, por quê? Porque sim, o meu joelho, tem problema no joelho, na coluna, então eu sou considerada acima do peso, né? Ali, com sobrepeso mesmo. Sim. E as pessoas olham e falam, ai, mas não parece. Mas não é questão de parecer ou não, entende? É que realmente é uma realidade. Eu preciso por causa da saúde. Sim. Estou focada nisso? Infelizmente não, porque daí vem aquela questão do equilíbrio de tempo. Que daí já vamos entrar nessa área aí. Mas deixa eu só complementar mais um pouquinho da parte física, que é justamente isso.
isso. Então, eu tava falando ali sobre o exercício, você se alimentar nas principais refeições mais saudável, não te impede de você comer um brigadeiro de vez em quando, de você comer uma pizza de vez em quando, porque vão ser exceções. Se você aprender que o equilíbrio dessas outras coisas, elas são exceções para entrar na tua semana, você encontrou o equilíbrio. Porque tudo que é de mais faz mal, tudo que é de menos também. Então, você equilibrou a tua alimentação saudável, fez exercício, dá para equilibrar ali também aqueles alimentos que você gosta muito. Você não precisa se privar e parar de comer e tipo, nunca mais vou comer chocolate na minha vida, nunca mais vou comer pizza na minha vida. As pessoas fazem dietas low carb, jejum intermitente, cortam todos os carboidratos, a pessoa tá infeliz. Não, até isso que eu ia falar. O emocional se foi. Sim, porque, foi gente, tudo. comida é acalento, Sim. né? Comida são memórias também, né? A Sim. gente tem memórias, a gente constrói memórias a partir disso. Sim. Aí o que você está construindo? Você está construindo uma memória de que quando você come só salada, Sim. a vida é infeliz. Sim, e aí, a pessoa óbvio não é que feliz. você vai querer comer só pizza, porque na hora que você está comendo pizza, que a vida tá muito feliz, né? Sim. Por isso aí entra aí um assunto que provavelmente a gente vai ter nos pods, que é a questão de marketing, mas a Coca-Cola é isso, né? A Coca-Cola Sim. não é nada saudável e vende felicidade. Sim. Né? Por quê? Porque é isso, a gente não toma Coca-Cola pra ser saudável, a gente toma Coca-Cola porque a gente sabe que é um momento em família. Por quê? Porque tão bem foi montado isso Sim. na mente das pessoas que é sinônimo, se tornou um sinônimo, né? Então Sim. o marketing deles é muito bom. Mas é realmente isso, sabe? A comida também é esse afeto, né? Também. Então, se tu não tem esse equilíbrio, o teu psicológico mesmo se vai. Sim, Né? muito. Você vai. Meu Deus, eu sei que, tipo, como eu falei antes, né? Quando eu tô mais tristinha, eu sei que eu preciso comer um negocinho, principalmente sushi, que eu adoro. Ai, amo. Né? Saudade. Entendeu? Então, assim. Patrocine. A Empresa de gente quer sushi, um patrocínio a gente de gosta. sushi. Já pensou a gente aqui depois do pod aqui, ó, vamos comer um sushizinho, olha Nossa, que delícia. misericórdia, a gente come até aqui fazendo a Isso, propaganda. fazendo propaganda, já. fica a dica. Se for gostoso, porque também a gente não vai fazer senão a gente propaganda não que faz, não for é bom. muito verdadeiro. Tá, já vamos deixar bem claro aqui, patrocinadores, que precisa ser bom também, porque a gente não mente aqui. Justamente. Mas vamos Mas entrar vamos lá. então no equilíbrio do tempo, que nem a Cláudia queria puxar ali o gatilho antes, vamos falar sobre o equilíbrio do tempo. Que eu acho muito importante também, uma coisa que eu e a Alexandra, a gente sempre conversou muito no nosso relacionamento, era sobre a gente trabalhar pra gente mesmo, para que o nosso futuro aposentados, que nossa geração infelizmente não vai se aposentar, no formato tradicional, Treta, né? treta. A gente... Oh, meu Deus. Isso é forte. Era o equilíbrio do tempo, porque o que acontece, a geração dos nossos pais, os mais antigos, o que aconteciam? Iam lá, trabalhavam registrado, batendo cartão, tudo certinho, e ambos trabalhavam o dia inteiro fora de casa, tudo mais, chegava na época de se aposentar, eles já não se aguentavam mais ficar junto. Não, na verdade não é nem se aguentar, eles não sabiam o que era ficar junto. E isso é uma coisa que a gente veio conversando sobre, vamos se esforçar pra gente trabalhar pra gente mesma, a gente ser dono do nosso próprio negócio, do nosso próprio tempo, pra que a gente tenha equilíbrio. Então aí entra o equilíbrio do tempo e da casa, relacionamento e tudo mais. Para que a gente pudesse aproveitar, a gente saber viver junto antes da nossa velhice. Porque senão os casais não sabem. Fica todo mundo ali trabalhando. Só final de semana. Só se vê final de semana ou quando pega férias não se aguenta de ficar de férias junto. Porque bem não sabe o que é fazer isso. Então a gente, nessa questão do tempo, tanto de trabalho, relacionamento, eu e a Alexandre, a gente já vem trabalhando aí uns bons anos, né? Vamos fazer 15 anos agora em outubro juntos. Então é uma coisa que a gente vem trabalhando justamente porque a gente sabe que é muito importante. E aí não entra, não entra só a questão do equilíbrio do tempo de relacionamento, de estar junto, mas também do trabalho. Porque às vezes as pessoas só querem, trabalho, mas esquecem de viver. E aí o tempo passa, de novo. Eu mesma, gente, sério. Esse ano, principalmente esse ano, eu tive mudanças drásticas internas mesmo, sabe? Entendendo mais sobre mim, né? Tendo esse autoconhecimento. E eu paro pra reparar quantos anos eu deixei passar. Porque eu focava só no trabalho. Por quê? Porque é mais fácil. Sim. Entende? É óbvio, a gente quer que as coisas dê certo, a gente quer conquistar coisas e tudo mais. E aí eu me peguei aonde eu sonhei tanto chegar. Se passou 9 anos, pouco eu convivi com minha família. Hoje é algo que me incomoda. Porque eu escuto da minha família que... nem vamos chamar a Cláudia, porque com certeza ela vai trabalhar, não tem horário pra isso, não vai estar aqui. Sim. No meu caso, né, o meu trabalho antes era muito final de semana, por causa dos eventos, né, casamento, enfim. Então, isso me frustra hoje, porque eu olho e falo, meu, quanto tempo, sabe? Tipo, precisava?
sabe? Precisava tanto, tipo, precisava que fosse todo final de semana, sabe? Precisava virar o final de semana editando, ao invés de, tipo, usar um dia da semana mesmo, sabe? E poder passar mais tempo com a minha família. Então, isso é algo que dói, assim, e que hoje eu tenho buscado mudar, sabe? Eu também tive um período em que tanto o Alexandre quanto eu, mas ambos eram registrados, né, em empresa que trabalhava para os outros, né? Em que ambos trabalhavam demais. O Alexandre trabalhava horário comercial, ainda fazia plantão. Eu ficava de plantão junto com ele, né? Porque a gente já morava junto, então era 24 horas, celular tocando e atendendo final de semana, feriado. Era bem loucura. E eu também trabalhava numa academia em que eu entrava às 6 da manhã, saía às 11 horas da noite. E foi a época que eu mais vivi doente, foi a época que a gente mais teve conflito, assim, familiar, porque a gente não morava ainda na nossa casa, enfim. Ele, porém, mas a gente viu o quanto aquilo nos desgastou, até no relacionamento em si, porque a gente sempre estava muito estressado, principalmente eu. A Alexandra é um poço de tranquilidade, mas acabava passando um pouco para ele também nessa questão, mas principalmente da minha família. Porque aí o que acontecia, como eu já morava com ele, de vez em quando eu ia para casa da minha mãe. E eu tenho um irmão menor, né? Eu era caçula, quando eu tinha 16 ele nasceu. Hoje em dia tá com 16 já, e eu olho pra ele e eu falo quando e como ele cresceu que eu não vi. Aí, nossa, às vezes, isso machuca demais, às vezes. É um assunto mais delicado, assim, não tem problema pra falar, mas eu percebo quanto tempo passa rápido por causa do meu irmão. Ele era um bebezinho de colo, igual a Zoe agora, e agora ele tá aí, maior que o Alexandre. Isso, assim, a gente vê muito, eu penso muito nisso, e esse ano eu vim muito a pensar, porque, óbvio, né, eu pretendo casar, ter filhos, constituir uma família. E eu me peguei olhando isso, sabe? Será que o meu trabalho, será que isso tudo que eu faço, essa correria toda, tudo que eu dedico, vale a pena perder o crescimento dos meus filhos, sabe? E aí, pensando nisso, é que, óbvio, hoje eu tenho outras estratégias e tenho planejado muitas outras coisas, diminuído um pouco dessa carga horária de trabalho intenso, assim, óbvio, né? A gente colhe também o que a gente planta. Sim. Então, eu colhi muitas coisas, né, de tudo que eu fiz, eu amo o meu trabalho. Mas é óbvio que hoje eu já tenho isso, sabe? Porque eu penso, eu quero... Quando eu tiver um marido, eu quero passar tempo junto, eu quero aproveitar, sabe? Será que vale tudo isso, sabe? Eu também, agora entrando já em quesito tempo, trabalho, que vai entrar nisso, assim, em quesito financeiro, porque eu tenho amigas, né, que são bancárias. E o banco, assim, já vendo, né, convivendo, assim, é algo que suga muito. Ganha bem? Sim. Mas será que vale? Entende? Vale a pena emocionar o olho tremendo? Sabe? Tipo isso. Então, eu acho que essa parte financeira acaba influenciando muito, assim, da gente realmente focar só em uma coisa. Né? Sim. E tem muita gente ainda nesse meio de pensar só no trabalho para que ganhe mais, né? Vou trabalhar mais para ganhar mais, para conseguir comprar as minhas coisas. Mas a gente esquece, às vezes, de que a vida é um sopro, né? Amanhã não sabe se tu vai estar aí, se a pessoa que tu ama vai estar aí, se teus familiares vão estar aí. Então é muito disso. Às vezes a gente tem que olhar para dentro quando está no extremo de tudo, né? De qualquer segmento que a gente fale de equilíbrio, a gente tem que olhar para dentro e pensar: isso vale a pena, isso vale tirar a minha paz, isso vale o meu sofrimento, a minha dor. Pra que isso, né? Pra que o extremo disso se eu posso deixar tudo mais equilibrado? Então, quando a gente encontra o equilíbrio em todos os segmentos, a vida fica realmente mais leve, né? E essa parte do trabalho, ela é bem complicada. Eu e a Alexandre, a gente, que nem eu comentei, a gente trabalhou já demais para os outros, né? Hoje em dia a gente trabalha bastante também, mas é pra gente. Mas a gente tem mais flexibilidade no nosso trabalho, assim como consegue ter uma flexibilidade no teu trabalho também, mas não que a gente... Mas a gente às vezes não dava esse valor, não, né? Antes a gente não dava esse valor. Hoje em dia, sabendo desse equilíbrio que é importante, a gente dá mais valor pro nosso trabalho, pro nosso tempo também, e tenta deixar tudo mais equilibrado para que a gente já possa aproveitar as outras coisas, é né? algo que... Pro trabalho, assim, essa parte, né, de ter equilíbrio é o que eu mais, tipo, Deus foi moldando em mim. Porque eu sempre botei muito como prioridade. Principalmente por ser solteira. Então, assim, focar no meu futuro, focar no que eu quero construir. E isso tudo é muito válido. Todo esse sentimento é muito válido. Mas, realmente, até onde vale, né? Eu realmente, ano passado ali, final do ano, eu tive um burnout e início do ano outro, né? Então, gente, eu não andava em linha reta.
E eu não, tipo assim, eu falei, o que tá acontecendo, né? Fui pra Unimed, me tacaram logo um remédio. Mas eu falei, que é isso? Aí eu, né, óbvio, senti de Deus um tratar em mim. Que tu olhar pra si e blá, blá, blá. Então, ali, quando eu tive, né, esses 2 burnouts, e Deus me parou mesmo, né? Fiquei 3 dias sem trabalhar. E aí? Sabe? Aí, valeu a pena aí, ali. entra aquela frase, não sei se tu já ouviu, mas ela, enfim, bem conhecida, eu uso muito ela. E eu sempre penso nela quando eu tô com algum sentimento assim ruim, digamos. Se a gente não aprender pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Gente, doeu, tá? Principalmente porque era a minha prioridade. Sim. Entende? Então, assim, minha saúde não foi minha prioridade, né? Deus não foi minha prioridade, nada estava sendo minha prioridade. Estava sendo o trabalho. Por quê? Porque eu estava correndo atrás daquilo ali, loucamente, precisava dar certo, precisava acontecer. E, na verdade, a partir daí foi que me virou a chave. Eu preciso ter equilíbrio para descansar também. Também. Né? Porque senão, se você não descansa, o seu trabalho, em algum momento, ele não vai acontecer, que foi o que aconteceu comigo. E não só Então, o trabalho, descanso, né? O a equilíbrio. casa, tudo, Nada né? funciona. Nada funciona. Se você não tá equilibrada, acaba que nada funciona, né? Sim, Então, sim. acho que pra finalizar... E é um assunto que vale refletir aí, né? Pega aí um papelzinho, uma caneta, anota aí os segmentos da tua vida, o que é prioridade, lista por prioridade e veja se você realmente tá com equilíbrio em todas elas. E é sinceramente, né? Veja onde tá teu coração, sim, né? Sim, onde você precisa talvez se dedicar um pouquinho mais para deixar mais equilibrado, o que tá em exagero, deixar mais equilibrado, o que tá faltando, equilibrar também, que eu tenho certeza que tu vai conseguir ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz também. Com e certeza. conseguir contagiar Na internet tem aquele círculo do... Como é que tu fez? Roda da vida. Acho que é a roda. É, de roda da sentimentos, vida, a gente aham. usa bastante. Tem no meu livro, inclusive. Florescer, segunda edição. Isso, O link tem vai no estar meu disponível curso, aqui, ó. Falar no começo também que além de podcaster, e agora podcaster e mãe, influencer, dona de casa, tu também é escritora. Eu falei. Eu acho que eu falei, volta lá que eu falei, hein? Falei que eu sou escritora também, tenho 2 livros. Exatamente, no meu curso a gente também trabalha muito isso, hein, de autoconhecimento, enfim. Mas eu tô bem feliz de estar aqui falando sobre isso, né? E esse assunto renderia muito horas. mais, tá? Mas a gente vai parar por aqui, senão vai ficar muito longo. Mas deixa aí o próximo Fechou. assunto que vocês querem conversar. Não aí esquece de curtir e se inscrever no canal, hein? É isso aí. Até a Envia próxima. pra aquela amiga ou você, esposa que tá assistindo, envia pra tua esposa. Isso. Bora Beijo lá. pra vocês. Tchau. Beijo.